Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de quarta-feira, tratando sobre planejamento financeiro, sobre investimentos, sobre mindset de riqueza, tudo que venha te ajudar a realizar os seus projetos financeiros. Meu nome é Elaine Barros, sou planejadora financeira pessoal, especialista em investimentos e sou coach financeira também. E o meu objetivo aqui no Rico do Zero é fazer com que você realize cada um dos seus projetos financeiros. E hoje a gente vai falar sobre realização de projetos, uma coisa que leva as pessoas, a buscarem, a sentirem felicidade, prazer na vida, é ter algo a realizar, ter metas a realizar. E realização é muito importante. Realmente ela traz o desejo de viver, o ânimo, né? Isso é revigorante e é importante para cada um de nós termos metas, objetivos, projetos a serem alcançados. E hoje eu vou trazer para vocês três dicas práticas de como você realizar projetos de curto prazo sem atrapalhar a realização dos seus projetos de longo prazo. Então a gente vai falar sobre projetos de curto prazo, projetos de longo prazo. E se você quiser fazer alguma pergunta ou colocar aqui algum projeto que esteja no seu coração de realizar, que você não esteja conseguindo por algum motivo, seja esse motivo uma limitação ou então alguma questão mesmo sobre conhecimento de investimentos e quiser alguma ajuda, é só colocar aqui no chat, tá ok? Ô Carlos, seja muito bem-vindo. Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre realização de projetos, mais especificamente sobre a realização de pequenos projetos de curto prazo. Antes de eu começar a falar, eu quero já deixar de antemão o convite para que todos possam fazer parte do canal Realização Financeira no Telegram. É um canal onde eu compartilho com vocês diariamente dicas para que vocês possam tomar boas decisões financeiras para a realização dos seus projetos. E lá a gente fala também sobre planejamento financeiro, investimentos e também sobre mindset de riqueza, porque é fundamental. Douglas, também seja muito bem-vindo, Douglas. Vamos lá então. O que seria um projeto de curto prazo? Quando a gente fala de projetos de curto prazo, a gente está falando daqueles projetos assim, que a gente deseja realizar num curto espaço de tempo. Então, qual seria esse curto espaço de tempo? Eu entendo que projetos de curto prazo são aqueles que a gente quer realizar em até 2 anos. Então, no horizonte de 2 anos, a gente está falando sobre projetos de curto prazo. E aqui eu falo bastante sobre a questão de investimentos específicos para esses tipos de projetos. Então, quando a gente está lidando com projetos de curto prazo, a gente tem alguns investimentos específicos para eles. E quando a gente fala de projetos de longo prazo, são aqueles com um horizonte de tempo superior a 5 anos, a gente tem outros tipos de investimentos que são adequados para esse tipo de projeto financeiro. E por que é tão importante a gente priorizar também na nossa vida a realização dos projetos de curto prazo, daqueles desejos, daquelas vontades, daqueles objetivos que às vezes aparecem e a gente nem estava imaginando que a gente queria aquilo? Então, por que é tão importante que a gente tenha sempre projetos financeiros a serem realizados? Não só de curto prazo, não só de longo prazo, mas também de médio prazo, aqueles que ficam entre 2 a 5 anos. Então, pode ser que você queira fazer uma viagem, um intercâmbio, ou pode ser que você queira se mudar, ou fazer qualquer outra coisa que esteja nesse horizonte de tempo, e você deve sim buscar os investimentos que mais se adequem à realização desses projetos. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre planejamento financeiro para a realização desses projetos. Então, quando a gente define o nosso projeto de longo prazo, a gente precisa focar nesse projeto, correto? A gente precisa traçar o nosso plano de ação, a gente precisa entender o que a gente está vivendo hoje, como é que está a nossa vida financeira hoje, e devemos ter foco sim, para que aquele projeto de longo prazo, que às vezes é um projeto que vai fazer total diferença na sua vida, às vezes é uma mudança de carreira, às vezes é uma mudança de país, ou então um negócio que está se formando, ou a compra da casa própria. Então são projetos que às vezes eles ficam no longo prazo e a gente tem que trabalhar e se organizar para a realização desses projetos. Mas aí, o que acontece quando as pessoas focam apenas
na realização desses projetos de longo prazo e param de viver, deixam de realizar os projetos de curto prazo. Consequentemente, vem um sentimento de frustração, de impotência, e você fica se questionando constantemente sobre: poxa, será que é isso mesmo? Será que eu preciso passar por tudo isso? Poxa, eu queria tanto fazer isso, fazer aquilo. Eu acho que eu merecia ter isso, eu merecia ter aquilo. Então fica esse questionamento constante na nossa cabeça, faz com que a gente fique até um pouco desfocado do nosso projeto de longo prazo. Então, quando você define um projeto de longo prazo, mas define também algumas premissas para que você esteja realizando constantemente os seus projetos de curto prazo, a realização desses projetos de curto prazo fazem com que você tenha o quê? Motivação para permanecer no foco, permanecer ali focado na realização do seu projeto de longo prazo. Então você precisa sim organizar a sua vida financeira para que você esteja constantemente realizando. Porque muitas vezes a gente foca só lá no longo prazo, deixa de viver o hoje, e aí quando a gente consegue realizar, a gente olha para trás e vê, nossa, quanta coisa eu deixei de viver. E isso é muito triste, porque o passado não volta. A gente não tem como voltar atrás, a gente não tem como desfazer o que já foi feito. Então a gente precisa pensar agora como a gente foca no nosso projeto, que é importante, mas que está lá no longo prazo, e também vive a nossa vida da maneira mais satisfatória possível, dentro, claro, das nossas necessidades, dentro daquelas limitações que a gente tem, todos nós temos, mas de uma forma bem vivida, realizando pequenos projetos constantemente. Então, quando você define esses pequenos projetos que você deseja fazer, coisas que você quer realizar pontualmente, em curtos espaços de tempo, por exemplo, dentro de um mês, ou dentro de 6 meses, ou dentro de um ano, ou até 2 anos, quando você está realizando esses pequenos projetos na sua vida, você se sente realizado, se sente motivado e pronto para tudo que vier, todos os obstáculos que aparecerem diante de você rumo ao seu projeto de longo prazo. Então você precisa sim ter realizações de curto prazo. E tem pessoas que não conseguem lidar com isso, não conseguem organizar a vida financeira, não conseguem gerenciar as finanças para que tenha o quê? Equilíbrio entre os projetos de longo prazo e os projetos de curto prazo. E se esse é o seu caso, ou quando for esse o caso, é importante que você esteja aberto a buscar o apoio de um profissional. Então, tem profissionais dentro do mercado que eles podem te auxiliar justamente nisso, em buscar um equilíbrio dentro das suas finanças, dentro do seu orçamento, para que você consiga estar se mantendo motivado rumo à realização do seu projeto financeiro. Como exemplo de um profissional que pode te ajudar a concretizar os seus projetos com mais facilidade, com menos sofrimento, uma vez que você organiza a sua vida financeira para isso, é o planejador financeiro pessoal. Então, a função, o papel do planejador financeiro é justamente te ajudar a organizar a sua vida financeira para que você consiga realizar cada um dos seus projetos. E ele está ali te orientando, te fazendo as devidas observações, te ajudando a organizar o seu orçamento, a cortar onde deve cortar, a mexer onde deve ser mexido, e também a buscar as melhores alternativas de investimento para que você possa sim realizar cada um dos seus projetos financeiros. Então esse profissional, ele tem um papel fundamental dentro das finanças das famílias ou até mesmo das finanças pessoais de uma pessoa. Então, aqui no Brasil, a gente ainda não tem a cultura de ter um planejador financeiro, mas em outros países isso já é bem antigo. Normalmente, as famílias lá de classe média alta, elas possuem o apoio de um planejador financeiro. Assim como elas têm o apoio de um advogado, tem um médico da família,
Lá também eles têm a cultura de ter o planejador financeiro, que é esse profissional que vai ajudar na organização das finanças rumo à realização de cada um dos projetos. E ele ajuda também a você ter força para ultrapassar todos os obstáculos que vêm pela frente. E esse papel é fundamental. Então, buscar o apoio, buscar a ajuda de um profissional não é vergonha nenhuma. Você não precisa necessariamente saber tudo sobre investimentos, ou sobre orçamento, ou sobre planejamento financeiro. Você tem a possibilidade de buscar esse apoio desse profissional e ter esse apoio junto com você. Então, se você está tendo dificuldades hoje de organizar a sua vida financeira, para que você consiga realizar não apenas aquele projeto que está lá longe, que está lá no longo prazo, onde você tem que deixar de fazer várias coisas, se privar de viver o hoje para realizar, você não precisa necessariamente fazer isso. Você pode organizar a sua vida financeira para que você consiga realizar pequenos projetos constantemente e também focar no seu projeto de longo prazo. Quando a gente fala em organizar a vida financeira, não é apenas organizar o orçamento, não. É montar também estratégias de investimento. Então, o planejador financeiro, ele pode te auxiliar nesse sentido. Ele te ajuda a buscar as melhores alternativas, a montar uma estratégia que seja uma estratégia adequada para você e para todos os seus projetos financeiros. Identificando ali qual é o horizonte de tempo de cada um deles. Então, você pode, juntamente com esse profissional, estar realizando cada um dos seus projetos e estruturando a sua estratégia de investimentos para isso. Porque, como eu falei logo no início, no mundo dos investimentos, tem investimentos para todos os tipos de projetos, para todos os horizontes de tempo. E às vezes você não tem o conhecimento necessário para buscar as melhores alternativas ou até mesmo montar uma estratégia. Então você pode sim buscar um apoio profissional para estar te auxiliando nesse sentido. Bom, mas não era isso, né? Que o tema da live é 3 dicas práticas. Então, como planejadora financeira hoje, eu gostaria de passar para vocês 3 dicas que vocês podem estar colocando em prática hoje, podem estar colocando em prática agora, para começar a realizar cada um dos seus projetos financeiros de curto prazo, sem abrir mão ou sem prejudicar a realização do seu projeto de longo prazo. Então, você vai montar a sua estratégia, vai organizar a sua vida financeira para estar realizando constantemente. É claro que realizar é um hábito e a gente deve cultivar esse hábito, né? E assim como investir também é um hábito e também deve ser cultivado. Então, se você tem problema para investir todos os meses o seu dinheiro, é importante que você comece a criar esse hábito, o hábito do investimento, o hábito de se pagar primeiro. Eu não sei se vocês já leram o livro do Pai Rico, Pai Pobre, todo mundo indica esse livro, eu também recomendo a vocês que leem, porque é um livro excelente de educação financeira. E ele traz lá, em uma das premissas do livro, o autor fala bastante, é a questão do se pagar primeiro. É difícil, quando a gente não tem o hábito de se pagar primeiro, é difícil criar esse hábito, mas a gente tem técnicas, tem estratégias que podem ser utilizadas para tornar mais fácil a criação de um hábito. E quando você tem o apoio de um profissional, fica muito mais fácil você conseguir criar esse hábito da poupança, o hábito de se pagar primeiro. Mas essa não é uma das dicas que eu trouxe para vocês. Bom, eu trouxe 3 dicas, são dicas práticas de planejamento financeiro e de mindset também, que vocês podem colocar em prática hoje para começar a realizar os seus projetos. Mas antes que eu diga para vocês quais são essas 3 estratégias, essas 3 técnicazinhas que podem te ajudar muito a ser uma pessoa mais realizada constantemente, eu gostaria que vocês convidassem aí os amigos para fazerem parte da nossa live. Tem um aviãozinho aqui embaixo, é só você clicar nesse aviãozinho, manda para um colega, para 2 colegas e convida eles para estarem na nossa live, porque eu tenho certeza que esse conteúdo, essas 3 dicas vão ser também muito importantes na vida deles, no orçamento deles, na vida financeira deles e na realização também, tá bom? Então, peço a vocês que convidem os amigos para que a gente possa tornar aí esse conhecimento mais disseminado, que mais pessoas
adquiram esse conhecimento para terem mais realizações na vida. Bom, dito tudo isso, vamos às nossas dicas práticas de hoje. Então, a primeira dica que eu trago para vocês, que vocês já podem começar a colocar em prática dentro do orçamento de vocês, quando você faz o seu orçamento, é importante que você defina um percentual do valor que vai para os seus investimentos, um percentual do valor que vai para as suas despesas fixas e que você defina também um percentual para os desejos. Esse percentual para os desejos, para os supérfluos, para aquilo que não é essencial para a sua vida, esse percentual é fundamental. Mas, Elaine, como tu deve ser esse percentual? Bom, depende de você e da sua organização financeira. Então, se você ainda não está organizado totalmente financeiramente, você pode pegar 5% do seu orçamento para a realização desses pequenos projetos, desses pequenos desejos, né, dessas vontades momentâneas todos os meses. Então, se você ainda não está organizado totalmente, se você não tem as suas finanças totalmente organizadas, você pode estar separando pelo menos 5% para a realização de desejos momentâneos, daqueles objetivos que a gente quer atingir dentro de um curto espaço de tempo. E aí, esse valor que você destinou para esses pequenos desejos pode ser utilizado de que forma? Você pode se dar um presente todos os meses, ou você pode juntar 1 ou 2 meses e comprar uma coisa maior, ou fazer uma coisa maior, conhecer um lugar diferente, levar as pessoas que você ama para conhecer um lugar diferente. Quando você sai ou quando você se dá um presente, isso te dá o quê? Motivação para permanecer no foco da realização do seu projeto financeiro. Então, isso é muito, muito eficaz para quem deseja atingir um projeto de longo prazo. Então, separar uma parte, uma pequena parte dentro do orçamento para os pequenos desejos, aquelas coisas que não são essenciais para a vida, mas que são importantes para que você se sinta motivado e realizado constantemente, é fundamental. E essa é a primeira dica que eu trago para vocês dentro do planejamento financeiro. Tenham ou definam um percentual do orçamento de vocês que será utilizado para esses mimos, para esses pequenos objetivos, esses pequenos desejos de todos os meses. E assim vocês vão manter o foco naquilo que realmente importa, porque vocês vão estar se dando presentes, se acariciando, isso é fundamental. Essa é a primeira dica. A segunda dica é manter uma reserva de oportunidades. Então, a gente fala muito sobre reserva financeira. Para que serve a reserva financeira? A reserva financeira ou reserva de emergência é aquela reserva que você deixa lá parado no investimento seguro, no investimento líquido, né, que esteja disponível para você, para que você possa utilizar nas situações de emergência e necessidade. Mas a gente tem também a reserva de oportunidade, que você pode fazer ela junto com a reserva de emergência ou separadamente. Aí é você que decide. Você pode colocar junto, por exemplo, você definiu que você precisa de 10 mil de reserva de emergência. Aí você vai e coloca mais 2, 3, 4 mil reais a mais na sua reserva a título de oportunidade. Então, esse valor a mais dentro da sua reserva de emergência pode ser utilizado para as oportunidades. Elaine, o que é uma oportunidade? Por exemplo, você quer muito trocar a geladeira da sua casa. Ela já está dando pane, já está te deixando apreensivo, está gastando muita luz, muita energia elétrica. Você está doido para trocar. Aí, a loja, você recebe no seu e-mail uma promoção, assim, uma super promoção para comprar à vista a geladeira dos seus sonhos. Isso é ou não é uma oportunidade? Então, você vai utilizar o dinheiro para comprar para comprar esse objeto de desejo, uma coisa que você estava querendo comprar, que muitas vezes as pessoas, por querer tanto aquilo, acabam comprando parcelado, pagando um valor bem mais alto do que ele realmente vale, porque fica o quê? No sofrimento, na dor, e vai ali e não tem nenhuma reserva de oportunidade para utilizar. Então, a reserva de oportunidade, ela pode ser usada nesses momentos.
Por exemplo, se você tem uma reserva de emergência um pouco mais pompuda, né? E aparece uma oportunidade de, por exemplo, uma casa de praia, um amigo te convida para passar um final de semana numa casa de praia. Aí você olha, ele fala para você assim: a gente só vai rachar a despesa da casa, vamos lá, um final de semana, a casa na beira da praia. Aí você olha para sua esposa, olha para o seu marido e fala assim: caramba, se a gente tivesse um dinheirinho sobrando, a gente ia lá passar esse final de semana e recarregar as baterias. Então, isso também é uma forma de você usar a sua reserva de oportunidade. Isso é uma oportunidade. Então, que surgiu naquele momento, que a sua reserva de oportunidade pode te ajudar a realizar aquele desejo momentâneo. Então, a segunda dica que eu trago para que vocês estejam realizando constantemente, sejam pessoas realizadas constantemente, realizem pequenos projetos sem abrir mão ou sem atrapalhar a realização do projeto financeiro de vocês de longo prazo, é ter uma reserva de oportunidade. Então, você pode fazer isso separado da reserva de emergência ou fazer junto com a sua reserva de emergência. Você aumenta um valor, aumenta um percentual dentro da reserva e você sabe que aquele valor a mais é um valor que você vai usar para oportunidades. Você pode fazer isso também. Essa é a segunda dica. E a terceira dica que eu trago para vocês aqui, que vocês podem colocar em prática hoje, podem começar a realizar hoje, colocar em prática essa dica que eu estou trazendo para vocês, é a seguinte: sempre, sempre pensem, sempre busquem no seu inconsciente formas melhores de estar realizando os projetos de curto prazo de vocês. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente está ali focado no nosso projeto de longo prazo e a gente não consegue enxergar como a gente poderia realizar um pequeno projeto, uma coisa que a gente quer fazer no curto prazo, mas a gente está muito focado lá no longo prazo. Se você começar a se perguntar, se você começar a buscar melhores alternativas, você faz a seguinte pergunta para você: como eu poderia hoje realizar essa tal coisa sem atrapalhar o meu projeto de longo prazo? E conforme você vai se perguntando, por exemplo, você pode tirar um dia para se perguntar. Então, de manhã você já acorda, se pergunta: como é que eu poderia realizar isso, isso e isso sem atrapalhar o meu projeto de longo prazo? E aí você vai ficar com aquilo na sua cabeça. Na hora de escovar o dente, na hora de tomar o banho, pensa novamente, pergunta para o seu inconsciente: como eu poderia estar realizando o projeto XXX sem atrapalhar o meu projeto de longo prazo? Então você vai começar a se perguntar. Consequentemente, vão aparecer coisas, vão aparecer situações, você vai pensar em outras alternativas para que você esteja ali constantemente realizando aqueles pequenos projetos que vêm na sua mente, que você deseja realizar, sem necessariamente atrapalhar a realização do seu projeto de longo prazo. Então, essa também é uma dica que você pode estar colocando em prática hoje na sua vida. Então, se você tem projetos de curto prazo a serem realizados e está focado num projeto de longo prazo, e você acredita que a realização desses pequenos projetos vai atrapalhar a realização do seu projeto de longo prazo, comece a se perguntar. Pergunta para o seu inconsciente. Você vai ver que ele vai trazer as respostas para você. Você vai ter ideias. Outras pessoas vão conversar com você. Você vai ver alguma coisa na televisão que vai te trazer ideias do que você pode fazer para estar realizando aqueles pequenos projetos, aqueles pequenos desejos de curto prazo, sem atrapalhar a realização dos seus projetos de longo prazo. Então, aproveitando aí que o pessoal entrou, Ingrid, Érica, Dani, sejam todos muito bem-vindos. Paulo, Luizinho. Bom, pessoal, se vocês tiverem algum projeto ou tiverem alguma pergunta para fazer, podem se sentir à vontade. Acho que foi na live de ontem, eu dei a notícia ao pessoal que a gente vai começar. Eu vou começar a gravar o podcast, né? O Bora Realizar. E esse podcast vai trazer casos, fatos, né? Fatos não, casos reais e fictícios de projetos a serem realizados. Então, eu vou estar estruturando todo um planejamento de investimentos para a realização daquele projeto específico.
e esse projeto pode ser o seu. Então, se você tiver um projeto que você gostaria de entender mais como você pode investir para realizar esse projeto, é só vocês me mandarem um direct, e aí vocês me mandam os dados, me conta a história de vocês, tá bom? Porque aí eu vou contar a história no podcast, e aí com os dados que vocês me trouxerem, eu vou estruturar uma estratégia de investimentos focada na realização do seu projeto financeiro. A gente deve estar gravando esse primeiro podcast agora sábado. Eu acredito que sábado a gente deve estar gravando. A gravação vai ser no canal Rico do Zero no YouTube. Provavelmente vai ser ao vivo no YouTube e aí vai ficar gravado e vai subir podcast. E aí, quando já tiver lá o primeiro episódio disponível, vocês podem ter certeza que eu vou trazer aqui em primeira mão para vocês, tá bom? Então, está lançada aí a oportunidade para quem tem um projeto e deseja ter um planejamento de investimentos focado na realização desse projeto específico. É só me mandar um direct, que aí eu monto, eu estruturo esse planejamento de investimentos e aí pode ser que o seu projeto seja aí a próxima gravação do nosso podcast Bora Realizar, tá bom? Meu desejo é que vocês realizem cada um dos projetos financeiros de vocês. Eu estou aqui para isso, para ajudá-los nessa trajetória, rumo à realização dos seus projetos. Então vamos só recapitular aqui as 3 dicas que eu trouxe para vocês de planejamento financeiro e de mindset também, porque essa última é uma dica de mindset, que vocês podem colocar em prática hoje para ter os seus projetos de curto prazo realizados sem abrir mão ou sem prejudicar a realização do projeto de longo prazo de vocês. Lembrando que, quando a gente fala de projeto de curto prazo, a gente está falando de um horizonte de tempo de até 2 anos. Quando a gente fala de projetos de longo prazo, a gente está falando de horizonte de tempo superior a 5 anos, ok? Então, vamos lá para recapitulação das nossas 3 dicas práticas para que você realize mais, seja uma pessoa mais realizada constantemente. Então, a primeira dica foi que você precisa separar um percentual dentro do seu orçamento para os pequenos desejos, os pequenos objetivos. Se as suas finanças não estão ainda muito organizadas, você não está conseguindo ali fazer aquela divisão correta dos percentuais, não tem problema, separa uma pequena parte. Com essa pequena parte, você já vai conseguir se dar um mimo, se dar um agrado, fazer um passeio ou agradar alguém que você ama. Isso já vai te trazer satisfação. Você já vai se sentir mais motivada para permanecer no foco do seu projeto central. Tá ok? Então, essa é a primeira dica. Separe um percentual do seu orçamento para os pequenos desejos, os pequenos objetivos, os pequenos projetos, as pequenas realizações. Show? A segunda dica é que você pode também ter, além da sua reserva de emergência, uma reserva de oportunidade. Essa reserva de oportunidade, você pode fazer ela separada da sua reserva de emergência, mas pode também fazer ela junto com a sua reserva de emergência, separar um percentual ou aumentar um pouco a sua reserva de emergência, sabendo que aquele valor a mais é o valor que você vai utilizar para oportunidades. Isso vai fazer com que você se sinta também revigorado, a pessoa realizada. Por quê? Porque você tem aquele dinheiro ali que você sabe que se surgir uma oportunidade, você pode abraçar essa oportunidade, porque você é uma pessoa planejada, você é uma pessoa que se organiza, que tem ali um dinheirinho para aproveitar as oportunidades que a vida traz para você. E oportunidades aparecem, pessoal, aparecem constantemente. Mas se você não estiver preparado para elas, elas vão embora. Então, se prepare para as oportunidades. Então, essa é a segunda dica que você pode colocar em prática hoje, é ter uma reserva de oportunidades também. E a terceira dica, que é uma dica mais de mindset, é você começar a se perguntar, a se desafiar mesmo, a trazer respostas de como você poderia solucionar melhor aquela situação ou de como você conseguiria realizar aquele pequeno projeto financeiro sem atrapalhar a realização do seu grande projeto. Então, comece a perguntar para o seu inconsciente, pergunte constantemente, várias vezes no mesmo dia. A resposta vai vir para vocês, tá ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado das 3 dicas práticas de hoje, para que você seja uma pessoa realizada financeiramente, para que você consiga realizar mais projetos de vida e esteja em constante realização. E é importante que a gente lembre sempre, 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 sempre que mais importante
do que a chegada, é o aprendizado que você assimila, que você agrega na sua vida no decorrer do trajeto, tá bom? Eu espero que vocês estejam cada vez mais agregando valor na vida de vocês e que eu possa estar ajudando nesse aprendizado todo de cada um de vocês, tá bom? Bom, estou aqui à disposição se vocês quiserem me mandar um direct com os objetivos de vocês ou deixar nos comentários. Eu vou ter um enorme prazer de ajudá-los na realização dos projetos financeiros de vocês, tá certo? Um forte abraço a todos, tenham uma excelente quarta-feira e nós nos vemos na próxima live. Um forte abraço!